Olá, nesse vídeo vamos tratar da geometria analítica. A geometria analítica é onde nós estudamos a geometria, mas utilizando coordenadas no plano cartesiano. Então aqui, eu tenho um plano cartesiano, né? A representação aqui apenas num dos seus quadrantes. O eixo vertical, o eixo Y, cada número que aparece aqui recebe o nome de ordenada. O eixo horizontal, geralmente representado por x, cada número que aparece aqui no eixo horizontal é chamado de abscissa, tá certo? O encontro dos eixos zeros, é claro que aqui tem a parte aqui para a esquerda, aqui embaixo, tá certo? Vou colocar só uma representação aqui. Bem, nós vamos estudar então cálculo de comprimentos, a gente pode calcular ângulos, áreas, volumes, podemos calcular tudo com a geometria analítica, tá certo? Hoje vamos falar aqui no início de distância entre dois pontos. Para eu calcular a distância entre dois pontos, o que eu poderia fazer? Eu pego uma régua, né? Marco lá os dois pontos, ponho uma régua, olho onde um dos pontos aparece, olho onde o segundo ponto aparece e faço a diferença entre os valores dos pontos que aparecem lá na régua, certo? Só que aqui nós vamos falar de situação que você não vai utilizar uma régua, né? Então a gente vai apresentar uma fórmula que te permite calcular a distância entre dois pontos, desde que você saiba quem é a abscissa e quem é a ordenada de cada ponto. Então, olha, o ponto A ele tem que ter uma abscissa, que eu vou chamar de XA, e uma ordenada, que eu vou chamar de XB. A vantagem de usar a malha quadriculada é que a gente sabe exatamente onde que está o Y do ponto e o X do ponto. Um ponto B, ele tem que ter uma abscissa, que eu vou chamar de XB, e ele tem que ter uma ordenada, que eu vou chamar de YB, tá certo? O que eu quero, então, é descobrir uma fórmula que me permita calcular a distância de A até B, que está indicado por esse segmento amarelo. Bem, como é que eu vou obter minha fórmula? Eu vou pensar o seguinte, eu vou pensar num triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele tem uma fórmula, um teorema bastante conhecido, que é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado de um cateto mais o quadrado do segundo cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Os catetos são os dois lados que formam um ângulo de 90 graus. Nesse triângulo retângulo, o cateto horizontal e o cateto vertical formam um ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o que está destacado em amarelo. Então, o que eu tenho que fazer? Quando aqui eu quiser descobrir quanto que vale esse pedaço, basta eu fazer o quê? Quem é que está no final da horizontal? X do B, porque eu tenho que vir aqui no eixo das abscissas para descobrir que número que está ali no final. Se fosse com uma régua, eu ia colocar a régua aqui, ia ver quanto que está marcando na régua no final, na direita, quanto que está marcando no início, na esquerda, e fazer a diferença. Mas aqui eu não uso régua, eu uso fazer o quê? Eu vou lá no eixo das abscissas, vejo quanto que é. Aqui seria o XB, no início o XA. Então, esse cateto vale XB menos XA, direita menos esquerda. Quanto que vale esse cateto? Vou lá para descobrir quanto que está lá no topo, YB, menos o que está aqui embaixo, Y lá. Vamos colocar esse triângulo aqui para a direita. Então, aqui, esse cateto vale o X da frente, que é o B, menos o X do início, que é o A. E aqui, o Y do B aqui no topo, menos o Y do A aqui na base, tá certo? Importante você entender que todos os pontos que estiverem nessa linha horizontal, o que eles têm em comum? Eles têm em comum essa ordenada. Se eu pegar um ponto aqui, que não é o A, ele terá a mesma ordenada do A. Se eu pegar um ponto aqui, quanto que vale a ordenada dele? A mesma ordenada do A. Todos os pontos que estiverem aqui nessa linha terão a mesma ordenada do A. Todos os pontos que estiverem aqui nessa mesma linha terão a ordenada do B,
tá certo? Então, por isso que aqui ficou dessa forma. Quem é a hipotenusa? É a distância de A até B. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? O quadrado da hipotenusa, quem é o quadrado da hipotenusa? A distância de A até B. Então, sempre é assim. Toda vez no exercício de geometria analítica que você tiver que calcular a distância entre dois pontos, a distância entre dois pontos será a hipotenusa lá no Teorema de Pitágoras. Aí o Teorema de Pitágoras diz o quê? O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto. Quem que é um dos catetos? O x de um ponto menos o x do segundo ponto. xb menos xa ao quadrado, mais o segundo cateto ao quadrado. Quem é o segundo cateto? O y de um ponto menos o y do outro. Como aqui está ao quadrado, quando a gente fizer a conta aqui dentro, ao elevar ao quadrado vai dar positivo sempre. Então, a ordem que você coloca aqui não faz diferença. Eu prefiro sempre começar com a letra da frente menos a letra anterior, mas isso não muda nada. Então, como se calcula a distância em dois pontos? Usando o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa é a distância que eu quero. Os catetos é quem? X de um ponto menos x do segundo ao quadrado. O outro cateto, y de um ponto menos o y do outro ao quadrado. Eu posso usar isso aqui de outra maneira. Eu posso extrair essa raiz, porque eu não quero o quadrado. Eu vou ter que extrair a raiz no final, se eu usar essa conta. Mas se eu quiser extrair antes, a raiz quadrada cancela o quadrado. Então, ao extrair a raiz quadrada aqui do lado esquerdo, o 2 sumiu. Por quê? Porque a raiz cancelou o quadrado. Marcelo, mas aqui é a mesma coisa. Por que aqui tem raiz e não cancelou os quadrados? Porque quando tiver pelo menos 2, pelo menos, pode ter mais. Quando tiver um só, eu cancelo. Mas quando tiver pelo menos 2, não pode cancelar. Você vai ter que resolver essas contas primeiro. Então, aqui vai ter que fazer essa conta, somar. Só no final que a gente vai extrair a raiz. Você só pode extrair a raiz se tiver um único termo. Se tiver pelo menos 2, ó, isso aqui é um termo mais um segundo. Não pode. Tem que resolver primeiro e no final extrair a raiz. Tá bom? Vamos aos exemplos. Eu quero calcular a distância entre os pontos A e B. Então, repare, ó, isso aqui sempre vem em ordem. Aqui, primeiro, abscissa ordenada. Repare que está até em ordem alfabética. Ou horizontal, vertical. Horizontal, vertical. Abscissa ordenada. Esse par sempre vem nessa ordem, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou usar a fórmula hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. X do B menos o x do A, 6 menos 2, mais y do B menos y do A, 8 menos 5, que dá 4, que dá 3. Elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo. 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, 9. Quanto que dá essa soma? 25. Repare que eu não extraí a raiz, agora eu tenho que extrair a raiz. Ao extrair a raiz do lado esquerdo, a raiz vai cancelar o quadrado. Aqui vai aparecer a raiz. Quem é a raiz de 25? 25 é quadrado perfeito. O que é quadrado perfeito? Existem dois números iguais, inteiros, que dá 25. 5 vezes 5, 25. Então, a distância de A até B nessas condições é 5. Tá certo? Se eu tivesse o desenho malha quadriculada, eu poderia colocar a régua lá e descobrir. Mas você não vai ter régua, você vai estar resolvendo um problema lá no Enem, você vai ter que fazer com cálculo. Essa é a fórmula, Teorema de Pitágoras, tá certo? Marcelo, eu aprendi que quando eu vou extrair a raiz quadrada, eu coloco mais ou menos, e aí você não colocou. Por quê? Porque como aqui eu estou calculando distância, distância é uma quantidade positiva. Então, a gente não usa colocar mais ou menos aqui por causa disso, tá certo? Quando se tratar de distância, você vai trabalhar com a quantidade positiva, tá certo? Suponha que eu te dê aqui um polígono de 5 lados e eu peço para você calcular o perímetro. O que é perímetro? A soma dos lados. Então, você vai ter que calcular a distância, né? A medida
de A até B, depois de B até C, C até D, D até E e E até A. Cada cálculo vai te dar a medida do lado. Soma os 5 resultados, achou o perímetro. Nós vamos ver um exemplo desse aí. Próximo exemplo. Calcule a distância entre os pontos A e B. Mesma fórmula, só que aqui, repare, eu comecei aqui, ó, x do B, 9, menos, porque é a fórmula, só que o x do A é negativo, aí eu coloquei entre parênteses. Sempre que eu tiver dois sinais, coloque entre parênteses. Y do B, eu não precisava ter colocado entre parênteses, mas eu quis colocar, isso não muda nada, menos o Y do A. Como ele é positivo, não precisa colocar. Aqui, como tem dois sinais iguais, mas aqui não, olha, aqui não tem um segundo sinal, então pensa comigo. Devo 10, devo 6, devo 16. Tomar cuidado, tem gente que faz 10 menos 6, coloca 4 negativo, tá errado. Você está juntando duas quantidades de mesma natureza. Então, isso aqui dá uma ideia de dever, outra ideia de dever. Você tem duas dívidas, então você tem que somar a dívida. Aqui dá 13. 13 ao quadrado, 13 vezes 13. 16 ao quadrado, 16 vezes 16. Eu sempre recomendo que você consiga memorizar alguns quadrados perfeitos. 169 é quadrado perfeito. 13 vezes 13 dá 169. 16 vezes 16, quadrado perfeito. 256. Então, o 256 é quadrado perfeito. 169. Procure memorizar, porque senão você vai ficar lá perdendo tempo. Você vai lá, 16, 16, multiplica. Se estiver cansado, está fazendo uma prova do Enem, às vezes já está cansado, pode aumentar a chance de errar. Se você memorizar, vem na hora na sua memória, igual você lembra o seu nome, tá certo? Isso é natural, exige treino, vai facilitar a sua vida, eu recomendo. Agora, eu tenho que extrair a raiz. 425 não é quadrado perfeito. Eis outra vantagem de você memorizar alguns quadrados perfeitos. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que fatorar. 425, faz aquela barrinha, começa a dividir por números primos. Ao fatorar, o 5 apareceu duas vezes e o 17 uma. O detalhe é o seguinte, eu tenho que olhar para os expoentes. Como a raiz é quadrada, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que olhar para o expoente par. Quem tiver expoente par, sai da raiz. Tá vendo que eu coloquei o 5 do lado de fora? E o 17 ficou lá dentro? Quem for expoente par, eu vou dividir por 2. Suponha que aqui for 5 elevado à quarta. Eu ia dividir 4 por 2, 2. 5 ao quadrado, ia aparecer aqui 25. Se fosse 6, 6 dividido por 2, 3. 5 ao cubo, 125. Vamos ver mais esse exemplo. Olha, sabendo que a distância entre os pontos P e Q é igual a 10, determina o valor de N. Como aqui o exercício está dizendo que a distância entre dois pontos é 10, eu vou usar a fórmula lá do Teorema de Pitágoras, que me permite calcular a distância entre pontos. Tá certo? Porque está claro, sabendo que a distância entre P e Q é 10. Eu sei quanto que vale a distância vale 10. O x do Q é o que eu quero descobrir, ele vale N, menos o x do P, que é 1. Mais o y do Q, que é 5, menos o y do P, que é 3 negativo. Coloca entre parênteses. Aqui vai dar 100, 10 vezes 10, 100. Isso aqui é um quadrado da diferença, existe uma forma de resolver isso. Quadrado do primeiro, repete o sinal, agora multiplica o expoente vezes o 1, 2, vezes o n, 2n, mais o quadrado do segundo termo, 1 vezes 1, 1. Aqui, sinais iguais dá mais, 5 mais 3. N ao quadrado menos 2n, 1, aqui dá 8. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, eu vou trazer esse 100 para cá. Por quê? Porque eu estou vendo que isso aqui é uma equação quadrática. Eu vou igualar todos os termos a zero. Repare que aqui está zero igual. Eu poderia manter ó, zero é igual e simplificar. Só que tanto faz eu começar com zero igual ou terminar com igual a zero. Geralmente a gente termina e não deixa no início. Isso não muda nada. Então aqui vai ficar n ao quadrado menos 2n. 1 mais 64
Então, aqui vai ficar n ao quadrado menos 2n. 1 mais 64, 65. 65, se eu quero tirar 100, faltam 35. Como é uma equação quadrática, a gente tem que achar o a, o b e o c. Como aqui eu já escrevi em ordem, quadrado, 1, termo independente, então o a vale 1, porque quando não aparece nenhum número antes da letra é 1, o a vale 1, o b é o próximo, 2 negativo, o sinal pertence ao número, o c não tem letra, 35 negativo. Se tivesse faltado o termo c, eu ia colocar 0. Se tivesse faltado o termo n, eu ia colocar 0 aqui. Achei o a, b e c, tem uma forma para resolver, essa é a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Como eu quero descobrir o valor de n, aqui é n. Então, essa é a fórmula, a gente tem que gravar essa fórmula, tá certo? Eu gravei e vocês têm que gravar também, né? Então, aqui, substituindo menos da fórmula, o b é negativo, entre parênteses, b é negativo, menos 4 da fórmula, o a vale 1, o c vale 35 negativo, o a vale 1. Sinais iguais, positivo, mais ou menos, 2 ao quadrado, 4. Regra de sinais, negativo, positivo, sinais diferentes, negativo. Negativo com negativo, sinais iguais, positivo. Também poderia contar quantas vezes o sinal negativo apareceu, 2 vezes. Se a quantidade de vezes que aparece é par, positivo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 35, 140. Soma isso aqui, 144. 144 é quadrado perfeito, vale 12. N é 2, mais ou menos 12 sobre 2. Agora, tem dois resultados possíveis. Um com negativo. Tenho 2, tiro 12, faltam 10. Negativo. 10 dividido por 2, 5. 2 mais 2, 14. 14 dividido por 2, 7. Quer dizer que existem dois pontos, tá certo? É como se esse ponto P tivesse aqui, o Q aqui embaixo, essa distância vale dessa, mas pode ter um simétrico dele, tá certo? Então, geralmente a gente encontra dois resultados mesmo, tranquilo? Uma outra aplicação, olha, o cálculo de perímetro. Eu quero calcular o perímetro de um triângulo. Então, está aqui o plano cartesiano, né? Agora com os 4 quadrantes, tem um triângulo, ponto A, B e C. Aqui, se você viu um exercício assim, não tem nenhuma marcação, significa que você vai contar de 1 em 1. Se ele não quisesse contar de 1 em 1, ele teria colocado aqui as informações. Por exemplo, aqui é o 0. Se ele tivesse colocado aqui 3, então seria de 3 em 3. Se tivesse colocado 5, aqui é 0, aqui é 5, então seria de 5 em 5. Para a direita, positivo, esquerda, negativo. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, como não tem nenhuma marcação, é de 1 em 1. Então, eu consigo saber quem é esse cara aqui, ó. Esse cara é o 8, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu também consigo saber quem é esse, consigo saber quem são todos. Olha o B, vamos pegar aqui toda a horizontal. 0, 1, 2. Como está para a esquerda? 2 negativo. Bem, se aqui é 2 negativo, aqui tem que ser o 3, aqui tem que ser o 4. 4 negativo. Agora vamos para as ordenadas. Começar de cima. 0, 1, 2, 3, 4. Como está em cima é positivo. 0, 1. Como está para baixo? Negativo. Isso aqui é 1 negativo? 2, 3. Aqui será o 3 negativo. Então, com isso, eu sei que o par ordenado do A, horizontal primeiro, não se esqueça, 8, vertical, 1 negativo. B, horizontal primeiro. Quem é a horizontal do B? 2 negativo. Quem é a vertical? 4 positivo. C, horizontal primeiro. 4 negativo é a horizontal, 3 negativo é a vertical. Estão aqui as coordenadas de A, B e C. Então, o que eu vou fazer? Quero calcular esse perímetro, né? Aqui são os dados que eu tirei lá da questão anterior. O que eu vou fazer? Vou calcular a distância entre dois pontos. Aqui eu generalizei por letras, tá? M e N, tá certo? Mas que não importa. Então, aqui o que eu quero? Quero o A e o B. A distância é a hipotenusa, aqui
cateto. Então, o que eu fiz? Horizontal de B, 2 negativo, menos a horizontal de A, 8, mais vertical de B, 4, menos a vertical de A, que é 1 negativo. Aqui, ó, devo 2, devo 8, devo 10. Como aqui tem dois sinais, um depois do outro, regra de sinais, vai dar mais. Então, vai dar 4 mais 1, 5. Então, ó, devo 2, devo 8, devo 10. Regra de sinais aqui dá mais. 4 mais 1, 5. 10 ao quadrado, 100. 5 ao quadrado, 25. Então, isso aqui vai dar 125. Extrai a raiz, 125 não é quadrado perfeito. Se você memoriza, você sabe que antes desse é o 121, 11 vezes 11, e o próximo é 12 vezes 12, 144. Se não é quadrado perfeito, você tem que fatorar e ver se alguém repete. O 125 vai repetir o 5 3 vezes, é ímpar. Então, eu vou ficar com 5 ao quadrado e vai ficar 1, que vai ficar retido. 5 ao quadrado sai da raiz. Agora, eu quero a distância de A até C. Então, coloco aqui horizontal de C, 4 negativo, menos a horizontal de A. Vertical de C, 3 negativo, menos a vertical de A, 1 negativo. Aqui, ó, devo 4, devo 8, devo 12. Aqui vai ficar mais, então eu devo 3 mais 1, então eu pago 1, deve 2. 144 mais 2, 148. Distância de A até C, esse cara não é quadrado perfeito, porque o 144 é quadrado e o próximo é 169. Fatorou, você vai ter lá, o 2 aparece duas vezes, o 37 em uma. O último, substitui os dados, faz os cálculos, dá 53, extrai a raiz de 53. 53 é primo, não tem como fatorar, então aqui não tem como sair nada. Então, eu quero o perímetro. O perímetro geralmente é representado por 2π, é uma representação, tá certo? Marcelo, eu posso escrever perímetro? Pode. Eu posso escrever P? Pode. Mas a representação que é bom você conhecer, 2π. O que é perímetro? Somar esses resultados. Então, eu vou somar. Se aqui tivesse raiz de 5 e aqui raiz de 5, vamos supor que aqui é 5 raiz de 5 e aqui 2 raiz de 5. Se as raízes de 5 e aqui repetirem, é porque eles são semelhantes. Então, eu tenho 5 raiz de 5 mais 2 raiz de 5, eu teria 7 raiz de 5. Então, você não mexe nas raízes. Se elas são iguais, você vai contar o que está fora e repetir. Se aqui é tudo diferente, não tem como fazer nada. Então, a resposta seria isso aí, tá bom? Agora, nós vamos falar de ponto médio. Ponto médio é um ponto que está no meio ou na metade do segmento. Vamos usar aqui, né? Se eu quero um ponto que está na metade, então ele tem que estar localizado de tal forma que de A até M, eu vou usar M de médio, a distância de A até M tem que ser igual à distância de M até B. Quer dizer que então esse cara tem um X, uma abscissa e tem uma ordenada. Todo ponto, obrigatoriamente, tem que ter uma abscissa, tem que ter uma ordenada. Agora, raciocina comigo. Se esse cara está no meio do segmento, ele tem que estar na metade desse cateto horizontal e também tem que estar na metade deste cateto vertical. Tá certo? Então, significa que a distância aqui na horizontal de XA até XM é igual de XM até XB. E a distância de YA até YM é igual à distância de YM até YB, porque é a metade, quer dizer, essa metade é igual a essa metade. Essa metade é igual a essa metade. Essa metade AM é igual a metade MB, tá certo? Então, existe uma lógica aqui. Então, o que eu vou fazer? Olha aqui. Olha o que eu fiz. Esse pedaço aqui na horizontal começa da direita, tá? XB menos XM, o X da direita menos o X do meio é igual o X da direita menos o X do início. Esses pedaços são iguais, porque foram divididos ao meio, tá certo? Bem, o que eu faço aqui?
eu vou trazer o x do A para a esquerda, ele menos vai virar mais. E vou levar esse xm para a direita, certo? Então, o que eu tenho aqui? Que o xa mais o xb é igual a 2 vezes o xm. Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Quer dizer que o xm é a média aritmética dos x. Então, como que eu calculo a coordenada x do ponto médio? Média aritmética. Só você somar e dividir por 2. Tá certo? Sempre é assim. De forma análoga, o y do ponto médio, aqui as coordenadas do ponto médio. Quem é a coordenada horizontal do ponto médio? É a média aritmética do x do A e o x do B. Quem que é o y, ou a ordenada do ponto médio? É a média aritmética do y do A e do y do B. Lembre-se, média aritmética é soma, divide por 2, porque aqui são só 2 valores, tá certo? Se fossem 3, eu ia somar xa mais xb mais xc dividido por 3. Isso ocorre quando a gente estudar o baricentro, vocês vão ver isso lá. Tranquilo, né? Como que calcula as coordenadas de um ponto médio? Média aritmética. Vamos ver aqui um exemplo. Olha, tem aqui o ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Abscissa 8, ordenada 10. Ponto B, abscissa 20, ordenada 50. Repare ó, que aqui está contando de 4 em 4. Ó. Dá para perceber, eu não preciso ter tudo marcado. Se aqui é 8 e aqui tem um ponto antes do zero, significa que aqui é 4. Ó. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Não precisa ter tudo. Um só já era suficiente para eu saber como é que está a escala. Aqui ó, a escala está de 10 em 10. As escalas não tem que ser iguais não. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Vai contando de 10 em 10 aqui. Então, eu quero saber o ponto médio do segmento AB. Né? Só montar o desenho aí, você pode fazer direto no cálculo. Certo? Quem é que tem que estar aqui e aqui? Olha, o ponto médio é a média aritmética. Então, quem é a média aritmética dos x? Soma 8 mais 20 divide por 2. Quem é a média aritmética das ordenadas? Soma 10 mais 50 divide por 2. Aqui vai dar 28 dividido por 2, 60 dividido por 2. Aqui vai dar 14 e aqui vai dar 30. Olha só, de 8 até 14, 6. De 14 até 20, 6. 20 menos 14, 6. 14 menos 8, 6. Igual, dividiu ao meio, tá certo? 30. 30 menos 10, 20. Esse pedaço vale 20. 50 menos 30, 20. Marcelo, mas aqui se eu tiver a malha quadriculada, dá para ver isso. Verdade, dá para ver. Pode fazer direto? Claro que pode. Mas se não tiver malha quadriculada, você vai ter que usar essa forma aí, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e até um próximo vídeo.